Na aula anterior, nós vimos como recuperar os dados cadastrados no Real-Time Database do Firebase. Nessa aula, nós vamos ver como cadastrar um usuário, como criar um método de login também. Então, para fazer isso, nós temos que voltar no Firebase. E aqui no Firebase, né, observe que eu tenho aqui o meu usuário 004. E aqui no Firebase, no Real-Time Database, nós não vamos utilizar agora o Real-Time Database. Nós vamos aqui em Criação, primeiramente. E nós vamos em Authentication. Feito isso, clicando aqui em Criação, esse Authentication já vai ter um atalho aqui em cima. A gente pode clicar agora nesse atalho. Feito isso, agora nós vamos em Sign Method, método de login. E aqui você pode ver que já tem várias opções para a gente escolher para poder colocar um método de login. Esses métodos eles estão desativados por padrão. Então a gente tem que ativar algum deles para poder utilizar. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em e-mail e senha, a gente vai ter aqui a opção para ativar. Então, clicando em ativar, automaticamente, posteriormente salvar, automaticamente a gente já vai ter esse método cadastrado, tá? A gente pode inclusive ativar aqui a opção para ele mandar um e-mail, tá certo? Para a pessoa com login e senha. Por enquanto eu não vou colocar essa opção, então vou deixar somente aqui a primeira marcada. Então vou clicar em salvar. Feito isso, você pode ver que agora a gente já tem aqui ó, esse provedor de login, e-mail e senha, ele já está como ativado. Se eu quiser posteriormente adicionar outro método, eu posso aqui em adicionar novo método, e aí escolher um método Google, Microsoft, Apple, Twitch, Facebook, e Yahoo, etc. E aí ativar e aí eles vão aparecer aqui, tá? Então por enquanto vamos começar aqui com e-mail e senha. Eu já tenho aqui ativado o e-mail e senha. Eu posso ir lá no Android Studio e fazer a implementação do código para poder fazer a conexão com o Firebase desse novo recurso. Para fazer isso, a gente pode vir aqui, documentos para autenticação, tá? Então você vai vir aqui na interrogação, documentos para autenticação, e aí você vai clicar em documentos para autenticação. E aqui vai ter todo a documentação para você poder adicionar esse recurso ao seu app. Então, como você pode ver que tem toda a explicação, né? Saiba como começar. E aí você pode ver que aqui tem os primeiros recursos. Então a gente tem aqui, ó, se a gente descer aqui um pouco, a gente tem aqui, ó, a autenticação baseada em e-mail e senha, que é que a gente vai utilizar para iOS, Android, Web, C++ e Unity. Então nós vamos clicar aqui em Android para a gente saber como a gente vai adicionar isso aqui, como a gente vai implementar isso aqui no nosso app. Então aqui, por exemplo, se eu quisesse por provedor Google, Apple, então nós teremos aqui as documentações referentes e assim por diante. Então por enquanto vamos aqui na documentação para e-mail e senha. Eu vou clicar aqui em Android. E aqui observe que eu vou ter toda a explicação necessária, né, para a gente poder fazer isso, né? Então, por exemplo, se ainda não fez, adicione o Firebase ao projeto. Então, nós já fizemos isso, certo? Se você ainda não conectou seu aplicativo ao Firebase, faça isso no Firebase Console. Já fizemos isso também. Aqui no passo 3, nós vamos ativar o login por e-mail e senha. Então, aqui dentro do console Firebase, nós vamos fazer isso. Nós já acabamos de fazer. Foi o que nós acabamos de fazer, nós já ativamos, tá? Bom, agora nós vamos para o passo 4. No arquivo Gradle do módulo, o app-module/build.gradle, nós vamos adicionar essas dependências aqui embaixo.
Então, observe que nós temos aqui, ó, a Implementation Platform, que é essa daqui que nós já colocamos, tá? Então, essa daqui é importante por quê? Porque quando a gente coloca isso aqui, a gente vai implementar somente com.google.firebase, a gente não tem que especificar a versão do nosso Firebase aqui, tá bom? Então nós vamos apenas copiar essa parte porque o Boom 2.31.1.0 nós já especificamos lá. Então vamos voltar aqui no Android Studio. Eu vou abrir aqui Project. Eu vou em App. Na verdade vou em Gradle Scripts. E aqui eu vou no build.gradle module. Dá dois cliques, eu vou fechar aqui novamente. Então aqui, por exemplo, se você observar, nós temos aqui tá aqui o nosso boom. Então já está implementado. Então eu vou apenas colocar aqui aquela linha do Firebase -all e aí eu vou sincronizar, apertar aqui em Sync Now e esperar sincronizar todos os arquivos necessários. Observe que o tempo de carregamento vai depender da sua conexão com a internet. Observe que já todos os arquivos foram carregados. Agora nós já podemos utilizar a autenticação aqui dentro do Firebase. Eu vou voltar aqui na minha Activity. Vou subir aqui um pouco. E agora nós não vamos mais utilizar a classe Database Reference. Eu vou dar um Enter aqui. Eu vou criar aqui um atributo do tipo Private. Eu vou utilizar aqui o Firebase. Firebase, quando eu boto aqui Firebase já aparece aqui, Firebase Alpha, Firebase Alpha Action Code, Firebase Alpha Email Exception. Então aparece vários tipos, né? Então você pode ver que já está ok. Se apareceu isso aqui, significa que você já conseguiu implementar a conexão com o Firebase para você poder gerenciar aqui usuários. Então eu vou utilizar aqui o Firebase Alpha. Eu vou apenas voltar aqui e vou comentar toda essa linha de código também. Então está tudo comentado. E aqui eu vou chamar de usuário recebe Firebase Alpha.getInstance. Então observe que aqui nós estamos utilizando a mesma sintaxe. É bem parecido. Nós estamos aqui no Firebase Database.getInstance e aqui no Firebase Alpha.getInstance. Então vamos pegar a instância aqui do Firebase Alpha. Então agora nós já temos o usuário aqui, o objeto que nós podemos manipular, o usuário. Então nós vamos aqui no Create, né? Para a gente fazer o cadastro do usuário. Então vou cadastrar o usuário. Então eu vou utilizar o objeto usuário. Ponto. Observe quando eu coloco ponto, já aparece aqui para mim create user with email and password.
Então só vou escolher essa opção, tá? Vou dar um OK. E aqui dentro eu já posso cadastrar um usuário. Então eu tenho que cadastrar aqui primeiramente o e-mail e depois o password aqui. Então você pode ver que nesse método ele tem dois parâmetros, é o e-mail e o password. Então eu posso colocar aqui meu e-mail, por exemplo. Opa, teve um pequeno erro aqui porque não preciso colocar aspas, tá? E agora eu posso colocar a senha. Vou botar aqui uma senha qualquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isso, eu já tenho aqui um usuário cadastrado com e-mail e senha. Mas para a gente poder utilizar corretamente esse usuário e senha, nós precisamos fazer aqui um tratamento. Nós vamos colocar aqui o ponto e aí vamos escrever. Vamos utilizar o adds on complete listener. O primeiro parâmetro é o context. Nós vamos utilizar aqui nossa main activity.this. Vou dar um enter aqui para a gente. Aqui depois do ponto eu vou dar um enter para poder organizar melhor. Ponto .this. E aqui no segundo parâmetro eu vou fazer instanciar uma classe anônima. E quando eu coloco o new já aparece aqui, ó, o onComplete listener out results. Então aqui nós temos aqui o resultado da autenticação e automaticamente ela cria esse método aqui que nós vamos precisar implementar, que é o onComplete. E nesse método você pode perceber que nós recebemos aqui o parâmetro, né? Esse task, né? Que é do tipo task resultado da autenticação, aqui out result. E aí nós vamos utilizar ele para verificar se o usuário foi cadastrado corretamente. Nós vamos dar um enter aqui, colocar um if else. E aqui no if nós vamos colocar a condição para verificar se ele foi cadastrado. Isso é feito utilizando essa própria task, ponto, e aqui eu vou colocar is successful. Então, esse is successful ele retorna um booleano. Ele vai tornar um booleano true ou false. Então, true quando está ok, false quando não está ok. Então, estando ok, eu já vou ter o cadastro do usuário. Não estando, eu vou ter aqui eu vou colocar aqui no else o resultado. Então, aqui, por exemplo, eu posso utilizar aqui uma tag cadastro e colocar aqui o usuário cadastrado com sucesso. E aí, eu posso copiar isso aqui e aqui no else eu posso colocar usuário não cadastrado, por exemplo. Ou então eu posso colocar erro no cadastro. Agora eu vou executar o nosso app e após abrir o emulador, a gente pode simplesmente fechar aqui. E agora nós vamos lá na página do Firebase. E aqui na página do Firebase nós podemos ir aqui em Users. Então no User nós vamos ver que nós já temos aqui o nosso usuário cadastrado com o provedor de e-mail, tá? Então nós já conseguimos cadastrar o nosso usuário. Eu posso também ir aqui no Android Studio, abrir aqui o Logcat e procurar por cadastro. E observe que aqui eu já vou ter a informação usuário cadastrado com sucesso. Então, essa informação é porque ocorreu tudo bem no cadastro do usuário. Como você pode ver lá no Firebase, ele já está cadastrado. Eu posso inclusive voltar aqui no código e colocar aqui, por exemplo, outro nome. Vou colocar aqui 2 aqui no lugar depois do meu e-mail. E aí vou rodar novamente o app. Eu vou até apagar aqui esse logcat.
E já aparece aqui para mim, eu posso inclusive até colocar aqui como info. E já aparece aqui para mim, usuário cadastrado com sucesso. Então, se eu for lá no Firebase novamente e atualizar essa página, observe que eu já tenho aqui os dois usuários, né? O primeiro e o segundo que eu acabei de criar. Então aqui, por exemplo, eu posso inclusive verificar se o usuário está cadastrado no app. Então olha só, aqui no Firebase, quando a gente cadastra, quando o usuário se cadastra, automaticamente ele já é autenticado. Então eu vou, por exemplo, eu vou comentar aqui para ele não cadastrar novamente. Feito isso, agora eu vou fazer aqui a verificação do usuário. Eu posso fazer isso aqui utilizando o if else também. Eu vou botar if, aqui eu vou colocar a condição. Vou botar aqui, condição. Vou botar aqui usuário logado, né? Usuário logado. Então, se o usuário estiver logado, eu vou ter essa informação aqui no log. Vou botar aqui login. Vou botar aqui login. Usuário logado no Firebase. E caso eu não tenha essa informação, ele não esteja logado, eu vou colocar a seguinte informação: usuário não logado no Firebase. Agora eu vou colocar a condição. Qual a condição que eu vou colocar aqui? Eu preciso pegar o nosso objeto usuário e utilizar um método chamado de getCurrentUser. Então, que significa, né, pegar o usuário corrente. E aí a gente vai colocar aqui a condição. Isso aqui tem que ser diferente de nulo. De null, né? Então, diferente de vazio, na verdade. De nulo não, vazio. Então, ele está diferente de vazio. Então, significa que o resultado dessa condição é true. E aí a gente vai imprimir o usuário logado no Firebase. Então, eu vou executar aqui novamente. Eu vou até abrir aqui o logcat. Vou clicar aqui no lixo para excluir o cadastro. E aí eu vou trocar aqui, eu vou escrever login. Então observe que eu já tenho a mensagem aqui, ó, usuário logado no Firebase. Então significa que está ok. O usuário está logado no Firebase.